Olá! Hoje vamos aprender por que você fica acordado no celular mesmo quando está exausto. A pergunta é simples: se você está morto de sono porque não dorme, não é fraqueza, não é preguiça e definitivamente não é falta de disciplina. Existe um mecanismo cerebral muito específico agindo ali, todo dia no fim da noite. Até o final deste vídeo você vai entender exatamente o que acontece no seu cérebro entre 23 horas e meia-noite. E de quebra, vai parar de se culpar por isso. Esse comportamento tem um nome em inglês que ficou famoso entre pesquisadores: Revenge Bedtime Procrastination. Em português, dá para traduzir como procrastinação do sono por vingança. A vingança não é contra outra pessoa, é contra o dia que passou. Seu cérebro entende que o dia inteiro foi dedicado a obrigações, e aquelas horas na tela são a única coisa que sobrou para você. É uma tentativa de recuperar tempo livre que nunca apareceu. Mas por que o cérebro faz isso justamente quando você está mais cansado? A resposta está em uma região específica, o córtex pré-frontal. Pense no córtex pré-frontal como o gerente do seu cérebro. Ele é responsável por tomar decisões racionais, adiar recompensas e dizer não quando você quer fazer algo prazeroso, mas inconveniente. O problema é que esse gerente se cansa. E no fim do dia, depois de horas gerenciando tudo, ele está no fundo do tanque. Imagine que você tomou dezenas de decisões hoje. O que comer, o que responder no trabalho, como reagir a uma situação difícil, o que priorizar. Cada decisão consome um pouco da capacidade do córtex pré-frontal. Os pesquisadores chamam isso de fadiga de decisão. Não é metáfora, é um processo biológico real. Neurônios gastam energia e energia mental não é infinita. Sabe aquele momento em que você abre o aplicativo de streaming só para ver um episódio e acorda às 2 horas da manhã com o quarto episódio no ar? Esse é o córtex pré-frontal esgotado em ação. Durante o dia, ele teria dito: não, você tem reunião amanhã, cedo, vai dormir. À meia-noite, ele mal consegue formular esse pensamento. A parte do cérebro que deveria frear o impulso está fora de operação. Tem outro fator importante aqui: a percepção de autonomia. Durante o dia, muita gente sente que não controla o próprio tempo. Reuniões marcadas por outros, prazos impostos, demandas que chegam sem aviso. O cérebro registra isso como ausência de liberdade. Quando a noite chega e as obrigações somem, o sistema de recompensa dispara um sinal claro: agora é seu tempo. Não adianta saber que está cansado. O sinal de finalmente liberdade fala mais alto. Esse sinal de recompensa envolve um neurotransmissor que você provavelmente já ouviu falar, a dopamina. Ela não é o hormônio do prazer em si, como muita gente pensa. A dopamina é o hormônio da antecipação do prazer. É ela que faz você continuar rolando o feed em busca do próximo vídeo engraçado, da próxima novidade. Dopamina. É ela que comanda esse ciclo. As redes sociais e os aplicativos de vídeo foram projetados para explorar exatamente esse mecanismo. O próximo conteúdo aparece antes de você decidir se quer ver. A rolagem não tem fim. Cada novidade libera um pequeno pulso de dopamina que pede o próximo. Com o córtex pré-frontal cansado, que deveria interromper esse ciclo, você fica refém da dopamina. O loop continua até o sono vencer pelo peso puro da biologia. Agora vamos falar do segundo vilão da história, a luz das telas, especificamente a luz azul. Existe um hormônio chamado melatonina que funciona como sinal de hora de dormir do seu corpo. O cérebro começa a produzir melatonina quando detecta que está escurecendo. É um sistema antigo, evoluído por milhões de anos para sincronizar o organismo com o ciclo do dia e da noite. O problema é que a luz azul das telas imita a luz do meio-dia. Quando você olha para uma tela às 22 horas, o cérebro recebe a mensagem: ainda é dia, não libere melatonina. O hormônio do sono é bloqueado ou atrasado. E sem melatonina em quantidade suficiente, adormecer se torna difícil mesmo quando você está exausto. É como tentar dormir com o sol batendo no rosto.
Isso tem o nome técnico, atraso de fase circadiana. O ritmo circadiano é o relógio interno do seu corpo, um ciclo de aproximadamente 24 horas. Ele regula o sono, a temperatura, o metabolismo e muito mais. Quando a luz das telas empurra a melatonina para mais tarde, o relógio interno atrasa. Você passa a ter sono mais tarde, acorda mais tarde e o ciclo inteiro se desloca. Veja como isso cria um ciclo perverso. Você fica na tela à tarde, a melatonina atrasa, você demora para adormecer. No dia seguinte, acorda cansado. O dia fica ainda mais pesado. O córtex pré-frontal chega ao fim da tarde ainda mais esgotado do que ontem. E à noite, a necessidade de recuperar o tempo aparece com ainda mais força. Você repete tudo de novo. E a dívida de sono não some. Ela se acumula. Os neurocientistas chamam isso de pressão de sono ou débito de sono. Cada noite mal dormida adiciona um peso no saldo negativo. E o que a maioria das pessoas faz no fim de semana para compensar, dorme até tarde. Isso parece ajudar, mas na verdade atrasa o relógio circadiano ainda mais, dificultando acordar cedo na segunda-feira. Tem outro detalhe importante que poucos percebem: o sono mal dormido prejudica diretamente o córtex pré-frontal do dia seguinte. Menos sono significa menos recuperação dessa região. E menos recuperação significa menos capacidade de tomar boas decisões, incluindo a decisão de largar o celular mais cedo na próxima noite. O próprio comportamento que causou o problema reduz a capacidade de corrigi-lo. E aqui está o ponto que mais importa repetir. Isso não é falta de disciplina. Disciplina é uma função do córtex pré-frontal. Exigir disciplina de um córtex pré-frontal esgotado é como exigir que alguém corra uma maratona com uma perna quebrada. A pessoa não está sendo fraca, ela está sendo humana. O sistema que deveria ajudar já não tem recursos disponíveis. Então, o que funciona de verdade? A primeira estratégia é estrutural: reduzir a carga de decisões ao longo do dia para que o córtex pré-frontal chegue ao fim da tarde com mais reservas. Isso pode parecer vago, mas na prática significa priorizar as decisões mais difíceis pela manhã, automatizar o que for possível e proteger intervalos de descanso durante o dia. A segunda estratégia ataca o problema da autonomia. Se a procrastinação do sono acontece porque o dia não deixou espaço para você, a solução não é se forçar a dormir. É negociar esse espaço durante o dia. Um intervalo de 30 minutos sem obrigações no final da tarde pode reduzir muito a necessidade de vingar o tempo perdido à meia-noite. Para a melatonina, a estratégia mais eficaz é diminuir a intensidade e a temperatura de cor das telas a partir do fim da tarde. Muitos aparelhos têm um modo noturno que reduz a luz azul automaticamente. Não é perfeito, mas ajuda. O ideal, segundo os pesquisadores do sono, é evitar telas por pelo menos 1 hora antes de deitar. Parece difícil, e é justamente por tudo que já explicamos. Uma dica prática que combina as duas coisas cria um ritual de transição para o sono. Não precisa ser elaborado, pode ser uma xícara de chá, um trecho de livro físico ou 5 minutos de alongamento. O ritual avisa ao cérebro que o modo atividade está encerrando. Com repetição, ele vira um gatilho condicionado. O cérebro começa a preparar o sono antes mesmo de você deitar. Então vamos resumir o que aprendemos hoje. Você fica acordado à meia-noite não por fraqueza. O córtex pré-frontal, que é o freio do seu cérebro, está exausto depois de um dia inteiro de decisões. Sem esse freio funcionando, a dopamina das telas vence fácil, e a luz azul bloqueia a melatonina, tornando o sono ainda mais difícil de chegar. É biologia, não caráter. A mudança real começa quando você para de lutar contra si mesmo e começa a entender o sistema. Proteja o córtex pré-frontal durante o dia, crie espaços de autonomia antes da noite.
Reduza a luz das telas no horário certo e, acima de tudo, tenha compaixão com o seu cérebro. Ele não está te sabotando, ele está fazendo exatamente o que foi programado para fazer. Você agora entende o programa. Este vídeo tem finalidade educativa e de divulgação científica. As informações aqui apresentadas não substituem a avaliação de um médico, psicólogo ou especialista em medicina do sono. Se você tem dificuldades persistentes para dormir, procure um profissional de saúde.